Boa noite, pessoal. Desculpem aí a nossa falha. Ok, pessoal. Vocês não sabem o que aconteceu aqui. Eu estava falando aqui, já começando a live, e, no entanto, o que acontece? Eu estava usando a outra linha, aí não estava dando certo mesmo, né? E que outra linha que é essa? É a outra linha da Casa Espírita, que hoje eu comprei o chip, então a Casa Espírita agora está com um chip próprio, um telefone próprio, depois eu passo para todos, para alguns eu já passei. E eu esqueci de virar a chavinha aqui, né? Porque as duas linhas estão no meu celular, e aí então não estava saindo nada aqui. Eu perguntei para minha esposa, ela falou, não está saindo mesmo. Agora ela olhou e eu acertei aqui e está tudo aqui. Bom, então, uma boa noite agora. Eu já tinha falado boa noite, acho que só para os espíritos, né? Agora para vocês. Aqui está tudo bem, quinta-feira, está meio frio, está escuro já, 18 e pouquinho, mas está tudo ok. Então o som que eu coloquei, tudo não saiu nada, mas não tem problema não, tá? Ok, o tema que a gente vai desenvolver agora para a nossa reflexão é Advento de Elias, tá? Mas antes da gente iniciar a desenvolver esse tema, só uns recadinhos, sobretudo o da campanha da Fraternidade Alta de Souza, que vai acontecer agora, neste sábado, dia 12, dia dos namorados, hein? Então, no dia 12, nós vamos estar lá na Casa Espírita, né? Esse nós aqui, falando pela Casa Espírita, mas não sou eu que vou estar lá. Deverão estar o João, talvez a Nice também. Não é? Felipe não deu certeza, mas, enfim, quem tiver possibilidade e desejar, pode passar na Casa Espírita e levar a sua doação de mantimento. Né? Mantimento, produto de higiene e limpeza, cobertor, que agora está esfriando já, né? Estamos no outono, daqui a pouco é inverno e está frio. Então, quem desejar fazer a sua colaboração, é só levar lá, dia 12, das 15 às 16h30. Nós ficamos gratíssimos e no domingo, se também quiser levar no domingo, pode também. Porque no domingo nós vamos fazer a separação das doações, montar as cestas para na segunda-feira entregar às famílias carentes. Então, a gente desde logo agradece aí a ajuda de todos, tá? Pedir também para que todos se inscrevam no canal do YouTube, porque as lives feitas aqui no Facebook depois são editadas e colocadas no canal do YouTube. Iniciais do canal do YouTube são CEMN-POA. Basta entrar no YouTube, no canal da Casa Espírita, e dar o like e compartilhar as palestras, né? Uma forma da gente estar divulgando também a doutrina espírita, que é uma coisa muito importante que compete a cada um de nós, tá? Nós temos palestras presenciais nas sextas-feiras, palestra evangélica, das 19 às 19h45, aos domingos, das 9 às 10 da manhã, palestra espírita. Segunda-feira nós temos trabalho de desobsessão, mas é privativo aos médios, então a gente não está realizando essa tarefa com o público, como fazíamos antes. A gente colocava o público no auditório do Dr. Bezerra de Menezes, eu fazia a palestra ou a lia, não é? É mais ou menos 1 hora de palestra, 1 hora e pouco, as pessoas ficavam ali ouvindo a palestra evangélica, enquanto o trabalho de desobsessão é realizado lá na Câmara Mediúnica, tá? Vai ver aqui. Okay. Mas como a gente está com problema da pandemia, então a Câmara Mediúnica, como é um espaço mais fechado, mais concentrado, nós estamos evitando trabalhar assim, então estamos todos no auditório do Dr. Bezerra de Menezes, então é justamente onde ficava o público. Então, como não dá para o público ficar ali, a gente faz o trabalho privativo. Mas quem tiver com uma emergência, é só avisar no grupo ou mesmo lá na Casa Espírita, a gente anota o nome, tudo direitinho, é feito assistência espiritual à distância. Em último caso, né, tem aquelas sangrias desatadas, a pessoa vai lá e a gente dá um jeitinho, porque não podemos deixar de ajudar a ninguém que precisa, tá bom? Bem, então nós vamos agora começar a live propriamente, que o tempo está correndo e não para, não é? Mas antes vamos fazer uma prece, vamos fechar os olhos todos juntos e fazer a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Muita paz, que assim seja.
Então, esse é o assunto que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão, o advento de Elias. Esse assunto, esse tema, está contido no livro do evangelista Mateus, o primeiro dos evangelistas, não é? E está no capítulo 17. O capítulo 17 é um capítulo curto, tem só 13 versículos. Mais propriamente, esse assunto do advento do Elias está nos versículos 10 a 13. Esse capítulo 17 trata da transfiguração, não é? Que é aquela passagem que Jesus chama o próprio Pedro, seu primeiro discípulo, chamam os irmãos Tiago e João para o acompanharem a um monte que havia próximo, e eles foram. Os três foram com Jesus. E lá chegando, não demorou muito, eles viram que uma luz muito clara e muito brilhante, né, envolvia a Jesus. Jesus parecia um sol radiante, não é? E eles ficaram assustados, não é? Temerosos com aquilo que eles não estavam entendendo. E logo assim próximo, uma luz também, uma outra luz muito intensa, da qual saíram Elias e Moisés. E eles viram. E ficaram de joelhos, baixaram a cabeça na terra, como era costume entre eles. E Jesus pediu para eles levantar a cabeça, que não precisava ter medo, né? Enfim, então essa passagem é da transfiguração. Mas não é esse o nosso assunto, vamos então voltar lá para o advento de Elias. Bem, aí depois que passou isso, eles perguntaram, né, para Jesus por que os escribas, né, diziam que primeiro tinha que vir Elias, antes do Messias chegar tinha que vir Elias. E então Jesus disse para eles, realmente Elias precisa vir primeiro para aparar as arestas, as veredas, e reparar todas as coisas. E aí Jesus complementou, mas eu lhes digo que em verdade Elias já veio. Só que eles não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. E aí Jesus finaliza, e assim também hão de fazer com o Filho do Homem. Jesus novamente profetizando sobre a sua morte. Não é? E aí, finalizando, no versículo 13, diz assim, que os discípulos então entenderam que lhes estava falando de João Batista. Não é? O que acontece? O povo hebreu, aquele tempo não é chamado de judeu, eles não acreditavam e não entendiam sobre a lei da reencarnação. Eles também não tinham contato algum com espíritos. Portanto, o povo hebreu, conforme constava no livro do profeta Isaías, a vinda do Messias seria obrigatoriamente precedida da vinda de Elias. Via de consequência, eles esperavam o Elias no seu corpo físico. Mas veja, como eles não entendiam a lei da reencarnação, então para eles esperavam realmente o Elias, o corpo físico do Elias, o profeta Elias, que já estava desencarnado, já tinha morrido há centenas de anos. Então, mas eles entendiam, porque eles não compreendiam sobre o diálogo, o mundo espiritual, eles não entendiam sobre a lei da reencarnação. E por quê? Porque o povo hebreu ficou cativo entre os egípcios, o Antigo Egito, por 400 anos. E, então, o povo assimilou não só a cultura, mas também a religião egípcia. E a religião egípcia cultuava vários deuses, inclusive se comunicava com os espíritos, e também eles conheciam a lei da reencarnação, os egípcios. E os judeus e os hebreus que estavam lá assimilaram esses conceitos. Entretanto, Moisés depois retirou todo esse povo lá do Egito. Atravessou o Mar Vermelho e foi embora com aquele povo lá. E ficou com aquele povo 40 anos no deserto. Por quê? Porque Moisés conversou com Jeová e Jeová falou para eles, esse povo aí não tem jeito não. Com esse povo aí não adianta. Então, fica rodando com eles no deserto aí, vão morrer todo mundo.
E os novos, as crianças, começam a doutrinar as crianças no novo conceito. E o Moisés fez o quê? Para não repetir os erros lá do povo egípcio, cultuar vários deuses e tudo, começou a incutir na cabeça das crianças que os velhos iam desencarnando, as crianças ele doutrinava. Ele exigia que a educação de todos os filhos fosse feita pelo próprio Moisés. Os filhos não eram educados pelos pais. Moisés não permitia. A educação dos filhos religiosa era totalmente pelo Moisés. Por quê? Ele queria estabelecer um novo conceito no povo, que é esse povo, que a criança que estava nascendo. E um deles era que era o Deus único. Porque entre os hebreus, que assimilou a cultura e a religião egípcia, eles acreditavam em vários deuses, como os antigos egípcios também. Não os egípcios atuais, tá, pessoal? O pessoal do Egito de hoje é muçulmano, não é isso. Estamos falando do Antigo Egito, tá? E aí, então, que os faraós e tudo. Aí, então, Moisés começou a educar a religião nova para as crianças, Deus único, né? Ele que educava, ele que ensinava. Proibiu também a comunicação com os espíritos, porque houve muito abuso lá, quando estavam lá no povo, entre o povo egípcio. Eles não faziam nada sem falar com o espírito. Então Moisés proibiu. Então não pode falar com o espírito. Então proibido. Então, né? E também a lei de reencarnação cortou. Portanto, os novos desconheciam aqueles conhecimentos antigos. Então, as crianças novas, que depois foram se multiplicando, o povo judeu de hoje, né? Eles desconhecem a lei da reencarnação, não têm comunicação com os espíritos. E, via de consequência, eles esperavam, os hebreus esperavam, o Elias na forma física do Elias. O que nós sabemos, não é? Que não é possível, né? Porque Elias não tinha como ver na forma física dele. Mas o Jesus falou para ele, ó, Elias já veio. E os discípulos de Jesus entenderam que ele lhes falara de João Batista. Porque os discípulos tinham um contato a miúde com Jesus, então Jesus explicava e eles entenderam, né, que João Batista seria a reencarnação de Elias. Mas o povo judeu em geral, os hebreus em geral, não, eles estavam esperando, como estão esperando até hoje. E é por isso que os hebreus daquela época e os judeus de hoje, que é o mesmo povo, não acreditavam e não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Porque o Elias não veio, tá certo? E eles esperavam aquele Elias, né? Porque a gente tem que entender que Elias foi e é considerado o maior profeta de Jeová, não é? E Elias, naquela época, lidava com o povo hebreu que acreditava em um monte de espíritos, um monte de deuses. Não acreditavam no Deus único ainda. Na época de Elias não acreditava. Eles acreditavam em vários deuses, o povo hebreu e os outros povos todos também, né? Não tinha povo nenhum que acreditava em Deus único. Mas Elias era firme. E para ele, ele ficava na caverna, ele era severo, né? E para ele só tinha o Deus deles, que era Jeová, não é? Mas entre os judeus havia um outro Deus que era muito forte entre eles, que era o tal do Deus Baal. Deus Baal, não é? E havia um príncipe lá, entre o povo, tal do príncipe Acabe, que era um dos maiores discípulos, seguidores do tal do Deus Baal, não é? E Elias e ele se desentendiam, porque o Elias acreditava que era só um Deus, e era Jeová. E o tal do príncipe Acabe não, que o maior Deus não é o seu Deus, mas é o meu Deus, que é o Baal. Então ficou aquela divergência, um acreditando que o seu Deus era o maior. E aí então foi proposta uma disputa. Eles então subiram no Monte Carmelo, que tinha lá, onde eles ficavam, cada qual com seus seguidores, para eles provarem qual é o Deus que era o mais forte, qual que era o maior de todos dos deuses, né? E a proposta era que eles deveriam colocar lascas de madeira, ainda verdes, né? nem eram secas, colocar lá
um carneiro, sem a pele, já só a carne, e botar lá e tinha que assar aquilo ali, sem ninguém acender. O Deus que tinha que acender. Ninguém podia ajudar. Porque Deus que é Deus, acende sozinho. Não precisava de nada. Essa era a disputa. E primeiro, que começou, foi o príncipe Acabe. E ele ficou lá, fez a reza, pediu para Deus acender a fogueira, e nada da fogueira acender. Ficou 3 dias lá, na reza, pedindo, clamando, de joelho, rosto no chão, e a fogueira não acendia. Né? E a madeira lá, e o carneiro lá, e não acendeu nada. Ele falou, desisto, é sua vez agora. Aí o Elias, que era um médium de efeitos físicos, potentíssimo, né? Ele, então, com a sua mediunidade grandiosa, né? Acabou que a fogueira acendeu. Acendeu, assou o carneiro, e aí o príncipe Acabe aceitou a derrota, aceitou que o Elias falava, que o Deus Jeová era o maior, mas Elias, com a sua intolerância, acreditou que aquilo ali, ele falava naquela hora, que depois ele poderia voltar lá, descer lá do Monte Carmelo, e voltar a cultuar o Deus Baal dele. Então ele falou assim, já que é assim, vou cortar o mal pela raiz. Mandou passar no fio da espada o príncipe Acabe e todos os seus seguidores. E consta que à margem do Monte Carmelo passava um rio, e esse rio ficou vermelho de sangue por 7 dias. Bom, essa é a história sobre isso. É por isso que, sobre isso, Jesus disse que, naqueles tempos, o reino dos céus era conquistado pelos violentos, fazendo referência a esse episódio de violência do Elias. E, no entanto, o Elias reencarnou como João Batista, como Jesus fez referência a seus discípulos. E os discípulos entenderam que João Batista era a reencarnação de Elias. E a situação de João Batista não era outra, diferente, que a mesma quando ele era Elias, que era a intolerância. Qual era a questão da intolerância do João Batista? João Batista, como todo mundo era corrente, sabia que o rei deles era Herodes. Herodes era o rei, era corrente isso. Só que tinha um detalhe, Herodes era casado e ele tinha uma relação extraconjugal com sua cunhada, Herodíades. E João Batista ficou sabendo, e ele não aceitava, porque João Batista era corretíssimo. Não podia, aquilo era errado. E ele atacava Herodes o tempo todo, falando sobre isso, que rei tem que dar o exemplo. E toda a oportunidade que ele podia, ele atacava Herodes. Herodes não fazia nada, porque afinal de contas, naquela época, profeta era muito temido também. Então, o Herodes ficava com medo, falava, não vou fazer nada, que vai lá que ele faz alguma coisa e não sabe lá o que pode acontecer. Então Herodes tinha medo, o rei tinha medo de profeta, do profeta João Batista. E então ele não falava nada, ele fingia que não era nada. Mas o João Batista falava o tempo todo sobre essa infidelidade conjugal. E aí o João Batista não podia deixar isso para lá? Não, mas ele não deixava, ele atacava. Então, mas aconteceu que Herodes acabou encantando-se com a filha da Herodíades, que era Salomé, que era uma moça de 17 anos, muito bonita, uma jovem, né? Corpo escultural, usava roupas quase que meio transparentes e parecia na frente de Herodes. Herodes ficava doido, vendo aquela jovem lá, né? Aquela adolescente. E chegou uma vez que Herodes não aguentou, né? Chegou perto da Herodíades e falou para ele, olha, Herodíades, para Salomé. A Salomé chegou perto dele e ele ficou doido, né? Aí chegou para Salomé e falou assim, olha, Salomé, se você ficar comigo, eu dou metade do meu reino para você. Eu dou o que você quiser, você pode pedir qualquer coisa, até metade do meu reino eu te dou. É só você ficar comigo. Ele ficou louco pela moça, pela adolescente. Ah, Salomé, adolescente, 17 anos, foi lá e contou para a mãe. Falei, mãe, o Herodes disse, se eu ficar com ele, ele dá o que eu quiser. A mãe da Salomé, Herodíades, que odiava o João Batista, odiava porque o João Batista falava um monte, todo dia ele falava dessa relação extraconjugal do Herodes com a Herodíades. Ela detestava o João Batista. Aí ela falou para a filha, então você pede a cabeça do Batista.
Ela foi lá, pediu. E aí o Herodes, né, não podia descumprir, porque ele tinha falado, e palavra de rei não volta atrás. Mandou prender João Batista e mandou decapitá-lo na espada e colocar numa salva de prata. Então vocês vejam que essa situação de intolerância do João Batista, que era a mesma de Elias, é o mesmo espírito, acabou levando ao quê? Ao cumprimento da lei de causa e efeito, sendo ele decapitado por espada, como ele decapitou o príncipe Acabe e vários de seus seguidores lá nos tempos recuados, quando ele estava na personalidade de Elias. Então vocês vejam que a lei de causa e efeito funciona. Então, quando nós estamos falando aqui sobre a questão que precederia a vinda do Messias, o Elias, nós estamos falando de reencarnação. E os discípulos de Jesus entenderam isso, sobre a reencarnação. O povo judeu, em geral, como não entendia sobre, e não compreendia e não aceitava mesmo a respeito da reencarnação, você vê que o próprio Nicodemos, né, que era do Sinédrio, mestre do Sinédrio, um dos mestres, né, são 72, não entendeu quando Jesus falou para ele sobre nascer de novo. Né? Porque Nicodemos pergunta, mas mestre, como eu vou entrar no reino dos céus? Não é? E aí então, Jesus falou, você tem que nascer de novo. Nascer de novo, o que Jesus está querendo dizer? Reencarnar. Nicodemos não entendeu. Não entendeu. Né? Ele falou, mas mestre, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe, de novo, sendo homem velho, sair lá do ventre da minha mãe? Né? E Jesus falou para ele, se você não entende das coisas terrenas, como eu vou te explicar as coisas celestes? Então você vê que mesmo Nicodemos, que era mestre do Sinédrio, não entendia sobre a lei da reencarnação. Não é? E vocês vejam que João Batista era uma figura importante, ele era o Elias reencarnado, não é? E ele falava que o Messias estava chegando, que falava assim, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, arrependei-vos. Eu batizo com água, o Messias vai batizar com fogo. Então ele estava tentando alertar todo o povo, não é? O João Batista. E quando João Batista viu Jesus, né, ele teve a certeza que era o Messias, e porque Jesus pediu, ele batizou. Né? Porque João Batista ajoelhou a Jesus, mas Jesus falou, não, você me batiza. Né? Mas João Batista viu que era o Messias. E Jesus falou o seguinte, que sobre João Batista, que entre todas as pessoas do planeta inteiro reencarnadas, né, homem nascido de mulher, que era a expressão que se utilizava, homem nascido de mulher, João Batista era o maior entre todos, ou seja, Jesus estava dizendo que João Batista, entre todos, era o ser mais aperfeiçoado que tinha, nascido de mulher. Né? Nascido de reencarnação. João Batista era o maior entre todos, mas ele complementou. Mas ainda assim, no reino dos céus, o último dos últimos ainda está na frente dele. Então vocês vejam que, não é? E então, sobre a reencarnação, vocês vejam que o povo judeu, né, até hoje, não entende esse conceito. Não entende, como não entendia naquela época. Então é por isso que o povo judeu ainda espera o Messias. Porque para eles Jesus não foi o Messias. Foi um profeta. E simples. Nenhum profeta de alta envergadura não considerava, não é? Um profeta simples, mas não era o Messias. Não consideram até hoje. Então eles esperam ainda até hoje o Messias. Não é? Quando, na verdade, nós sabemos perfeitamente que o Messias já veio, né? E o Elias também já veio. Mas aí como é que você vai tentar explicar isso para um povo que se julga o maior entre todos? O povo escolhido, né? E entende que o Messias... Porque vocês veem também uma coisa, pessoal. No livro do profeta Isaías, havia o Messias sofredor e o Messias guerreiro. Né? Dois tipos de personalidades. Né?
E o que na cabeça do povo judeu daquela época eles estavam esperando? Um Messias que viesse libertar o seu povo, o povo judeu, do povo romano. Que eles eram dominados pelos romanos, como todos os povos daquela região ali toda. Né? Toda a Europa, como parte do norte da África, também o Oriente Médio hoje, né? Que seria aquela região hoje onde tem Iraque, tem o próprio Israel que tem hoje, né? O país Israel que tem hoje, tudo aquilo ali os romanos dominaram. Eles só não chegaram a ir na China, porque era muito longe. E não compensava os recursos, eles eram recursos muito grandes, então já mal davam conta de cuidar do império, ainda ia lá para sabe lá Deus onde, mas eles mandaram soldados lá na China para verificar, né, para ver questão de comércio, tudo. Mas eles consideraram que devido à distância não valia a pena, né? Mas eles chegaram a conhecer, a saber, eles mandaram soldados lá para conhecer aquele império chinês, mas acabaram não indo até lá porque era longe demais e, enfim, eles consideravam que não compensava. O império deles já era vasto demais, eles iam ampliar muito ainda e não dava conta de cuidar de tudo. Então eles ficaram só lá. Não é? Então, o que o povo judeu daquela época pensava? Nós precisamos não de um Messias sofredor, mas nós precisamos de um Messias guerreiro que vem nos libertar do jugo do Império Romano. Essa era a ideia. Então era esse o Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando vir o Elias e o Messias guerreiro que os libertasse do jugo do Império Romano e, mais do que isso, que convertesse o povo judeu na primeira nação entre todas, dominando tudo e eles ficariam no controle de todas as nações. Esse era o pensamento do povo àquele tempo. Então, por isso, eles não aceitavam jamais, né, o Messias, o Jesus, como Messias. Primeiro porque para eles o Elias não tinha vindo ainda. Eles não reconheciam João Batista como uma reencarnação de Elias, até porque eles não acreditavam em reencarnação, como não acreditam até hoje. Então, para eles, a reencarnação, né, de Elias como João Batista não aconteceu. Não é? Então, pessoal, em essência, o assunto sobre o advento de Elias, não é? Elias é reencarnado como João Batista. E foi assim que os próprios discípulos de Jesus entenderam, e foi assim que ficou constando nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, não é? Do jeito que está escrito lá, no versículo 13 desse capítulo 17, fica mais do que claro, fica evidente totalmente que está falando de reencarnação. Porque diz assim: então eles entenderam que lhes estava falando de João Batista. Ou seja, no versículo está dizendo o seguinte, que Jesus estava falando para eles, os discípulos, que Elias era João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, isso fica ali, está na Bíblia, vocês não estão me inventando. Então, vocês vejam que... Mas vocês vão dizer assim, mas por que não escreveu que é reencarnação? Gente, essa palavra não existia. Não sei nem se tem como isso em hebraico ser escrito. A palavra reencarnação, ela veio aí quando eu terminei espírita, agora, há pouco tempo, um século e pouco. Então, essa palavra reencarnação não existia naquela época. Como é que ia colocar uma palavra que não existia? Ela existe agora. Mas até 100 e poucos anos, essa palavra não existia. Reencarnação não existia. Então, é por isso que lá naquela época não foi escrito desse jeito, porque não existia essa palavra. Escreveu-se do jeito que era compreensível. Do jeito que era... Qual que é o jeito que é compreensível? Que os discípulos entendiam que João Batista era Elias. Gente, o que é isso? É reencarnação. Mas não escreveu a palavra reencarnação. Mas foi escrito de outra maneira, mas do jeito que foi escrito dá para a gente compreender perfeitamente que é a reencarnação. Ora,
Se eles entenderam que João Batista era Elias, o que a gente pode entender? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Só não está escrito que era a reencarnação de Elias, mas eles entenderam que João Batista era Elias. Ora, a reencarnação de Elias. Então fica patente na própria Bíblia que Jesus falou sobre a reencarnação, não é? Entretanto, vocês vejam que hoje mesmo dentro do próprio cristianismo, entre os católicos, entre os protestantes, não é? Fora os espíritas, que dentro do cristianismo nós temos três vertentes. A vertente católica, a vertente protestante e a vertente espírita. A católica mais antiga, a protestante depois e a espírita agora por último, né? E dentro do catolicismo e do protestantismo, eles não têm essa mesma visão, essa mesma compreensão, né? Por quê? Porque lê ali, está lido, é isso, mas não se aprofunda, não é? Mas dentro do Espiritismo, não. Dentro do Espiritismo, para nós, isso é uma coisa natural, tranquilo. Como também era natural e tranquilo no Antigo Egito. No Antigo Egito, era comum conversar com o Espírito. Eles conversavam com o Espírito dentro de casa, toda hora. Conversava com o Espírito. E eles, naquela época, o povo egípcio e o povo hebreu que estava lá também assimilou tudo isso, eles não tinham dúvida sobre a lei da reencarnação. Eles sabiam que tinha reencarnação. Sabiam da existência do mundo espiritual. Conheciam o mundo espiritual, conheciam o umbral. Conheciam, sabiam que quando desencarnava você tinha que prestar contas, né? O povo egípcio sabia de todas essas coisas. Eles tinham lá os sacerdotes deles, tinham os iniciados. O povão, assim, era mais assim, no pão e circo, mas os sacerdotes, os iniciados. O Moisés sabia de tudo isso, gente. Que o Moisés, ele foi iniciado. Entre os sacerdotes do povo egípcio, todo príncipe, eles ensinavam, né? Porque ia virar faraó, tinha que saber de tudo. Não é? Então, o Moisés sabia. Mas ele também, por outro lado, não queria que o povo dele ficasse acreditando em vários deuses, como o próprio povo egípcio acreditava. Então ele tirou o povo de lá, deixou no deserto 40 anos, para aquele povo todo desencarnar, e os novos ele ensinou diferente, né? Então foi assim, não é? Então é isso, pessoal. A gente está ficando por aqui, tá? Desculpe aí o atraso um pouquinho, porque, na verdade, atraso para vocês, porque aqui estava no horário certinho. Eu falando. Eu achei estranho, porque eu não via ninguém. Falei, ué, o que aconteceu? Me abandonaram. Aí eu abri a porta, falei com a Lia, ela falou, aqui também não tem nada. Aí eu virei a chavinha aqui, né? E aí, então, agora deu tudo certo, tá? Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos. A gente vai encerrando. Eu vou fazer uma prece agora, vocês me acompanhem, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, muita paz e muita luz. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, um bom final de semana, que já meio que começa amanhã, e, se eu não vir vocês, um bom Dia dos Namorados para todos. Muito obrigado.